Então você recebe, mas você recebe sendo submetido a esse nível de estresse. A maioria das pessoas nunca vai lidar com a vida e a morte, assim, de forma imediata. Também talvez vão ganhar menos, mas todo ganho ele vem porque não tem tantas pessoas dispostas ou não tem tantas pessoas com aquela habilidade que possam fazer isso. Sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu tenho a honra de conversar sobre o curso de medicina com um dos caras mais inteligentes que eu conheço, o Dr. Alan Araújo. Então, muito obrigado por você dedicar um tempinho para estar aqui hoje. Se apresenta para a gente, conta como que foi escolher a medicina para você. Então, sejam todos bem-vindos. Agradeço a atenção, né, e a audiência. E o meu objetivo aqui nessa entrevista junto com o Caio é a gente poder falar um pouco sobre a carreira médica, né, e da medicina como um todo. A primeira pergunta, então, como que foi a escolha da medicina? Na prática, a gente percebe que esse momento da escolha é um momento que, claro que a gente está tentando escolher com o melhor do nosso conhecimento, né, e tomar a melhor escolha possível. Entretanto, o momento de vida em que essa escolha tem que ser feita, que é do final do ensino médio, geralmente, é um momento em que, do ponto de vista de maturidade como pessoa e mesmo de conhecer e de atuar e de já ter tido qualquer experiência no mercado de trabalho, é uma coisa que a maioria das pessoas não tem nenhuma oportunidade. Então, eu vejo que, para a maioria das pessoas, essa é uma escolha mais acadêmica do que de profissão mesmo. Então, geralmente, aqueles alunos que já se consideram bons alunos, que gostam de estudar e tudo mais, têm uma tendência a escolher medicina. Mais por esse critério do que por um critério de eu me vejo sendo médico daqui a tantos anos e atuando dessa maneira. Até porque a maioria das pessoas, o contato que elas têm com o médico é do ponto de vista de pacientes, e não do ponto de vista de tratamento de saúde. Para mim, especificamente, eu tive exemplos de pessoas próximas que já faziam medicina e eu via na medicina uma carreira muito versátil e na qual eu poderia desenvolver várias habilidades que eu considerava que eu tinha alguma habilidade naquilo. Então, foi uma escolha mais ou menos natural para mim. Se nós fôssemos pegar, por exemplo, somente o ensino médio em si, e pegar a facilidade que eu tinha, por exemplo, com disciplinas de ensino médio, a minha escolha natural teria sido engenharia, porque desde sempre o meu melhor desempenho foi na área de exatas. Era aquele tipo de matéria do ensino médio que eu não precisava estudar tudo mais para conseguir ir bem nas provas. Entretanto, eu tive a oportunidade, né? Tive a oportunidade de ter o Caio como colega de sala no ensino médio, e na escola que a gente fazia, existia a oportunidade do curso técnico, e o curso técnico que eu escolhi na época, que era eletrônica, as matérias do curso técnico eram muito parecidas do ponto de vista de ideia com as matérias da engenharia. E ali eu percebi que aquilo não era para mim. Talvez se eu não tivesse tido essa oportunidade, talvez eu teria feito engenharia, que potencialmente teria dado certo também, mas que eu vejo hoje a medicina como um caminho que foi uma escolha muito feliz. Então, foi dessa maneira que eu acabei chegando à medicina, vendo pessoas próximas, primo, amigos que estavam fazendo medicina, tendo contato com as disciplinas do curso de medicina. Foi dessa maneira que eu acabei escolhendo e caí na área médica, e hoje acho que foi uma escolha muito acertada. E é bem importante isso de não escolher só baseado na matéria que a gente é bom no ensino médio, né? Ter uma certa. Tentar conhecer mais as profissões mesmo, porque se a gente for levar só por isso, a gente pode tomar uma decisão errada, né? É muito interessante como que, quando nós temos decisões que implicam muitas coisas e muitas variáveis, nós, como seres humanos, tendemos a simplificar essas decisões e pegar regras simples como se isso fosse representar o todo. Então, no caso de escolha de profissão, a ideia que os alunos de ensino médio têm é: quem é bom em exatas vai para a área de exatas. Quem é bom em biologia e química faz medicina. Quem é bom em história e geografia faz humanas. Mas na prática, isso não tem absolutamente nenhuma correlação entre a área que você vai ter sucesso e o seu desempenho numa matéria escolar.
Até porque o seu desempenho na matéria escolar pode ser fortemente influenciado, por exemplo, por uma afinidade que você tem com o seu professor. Às vezes você gosta do seu professor de geografia e aí você vai bem na matéria de geografia. Isso quer dizer que você tem que fazer direito? Não, não tem nada a ver. Até porque no direito você não estuda praticamente nada de geografia. Hoje, como médico e como cirurgião, apesar de, obviamente, né, a biologia fazer parte da medicina, aqueles temas que eu estudei na biologia mesmo em si, ecologia e tudo mais, tem uma relevância ínfima na minha atuação diária como médico. Então, se eu fosse pensar que dependeria de eu ser bom em biologia para fazer medicina, eu talvez não tivesse escolhido. E aí eu estaria caindo num viés de escolha e de seleção baseado em critérios que não predizem ou reproduzem chances de sucesso no futuro. Então, a minha sugestão, né, para quem está hoje no ensino médio e pretende escolher uma carreira, e principalmente pretende escolher medicina, é que na prática mesmo, a sua performance nas matérias do ensino médio provavelmente vão ser preditoras muito fracas da sua chance de sucesso na medicina. E por que que eu falo isso? Porque depois que você sai da faculdade e vai cada um para uma área de atuação e especialidade, o dia a dia de cada pessoa é absolutamente diferente. Então, o meu dia a dia é chegar no hospital, ver pacientes internados, ir para o bloco cirúrgico e operar. O dia a dia de um psiquiatra é sair de casa, ir no consultório e atender pessoas que estão com problemas psiquiátricos. São realidades absolutamente diferentes. O psiquiatra provavelmente nunca vai ter contato com nenhuma gota de sangue, ao passo que eu lido literalmente com litros de sangue todos os dias. Então, tudo foi medicina, mas as áreas de atuação são completamente diferentes. Então, a medicina é uma área muito versátil, é uma área que qualquer habilidade que qualquer pessoa tenha, ela consegue desenvolver dentro da medicina e fazer alguma subespecialização que permita a ela desenvolver essa habilidade. E para aquela pessoa que às vezes está em dúvida do que fazer ou não, a medicina é uma área que permite esse tipo de coisa. Na prática, como a tendência do vestibular é ser um vestibular mais concorrido, ou as faculdades particulares são muito caras, acaba que as pessoas que entram na medicina são pessoas que já têm uma expectativa de dedicação maior, né? Ninguém entra para ver se vai gostar, é muito raro, né, as pessoas entrarem e desistirem de medicina. Mas, entretanto, é uma ótima carreira de ser seguida e que tem espaço para todo mundo. Até por isso mesmo é muito difícil a pessoa desistir de medicina, porque pessoas que têm habilidades absolutamente opostas, ambas podem se dar muito bem dentro dessa carreira. E conta um pouco pra gente da faculdade, assim, quais são as principais matérias que tem, como que são as matérias? A faculdade é dividida basicamente em três partes. A primeira parte é o ciclo básico, a segunda parte é o ciclo clínico e a terceira parte são os internatos. O ciclo básico, você vai estudar matérias parecidas com as matérias do ensino médio de forma muito mais aprofundada. Então, você vai estudar anatomia de forma aprofundada, fisiologia, bioquímica, biofísica, enfim, coisas de forma mais aprofundadas. No ciclo clínico é o ciclo em que, de fato, você começa a ter contato com o paciente. Então, você vai começar a atender consultas, vai no posto de saúde, começa a ter contato com farmacologia, com prescrições, enfim, coisas mais práticas. E no internato, o seu papel é uma vivência mais intensa dentro das grandes áreas de atuação da medicina. Clínica médica, pediatria, ginecologia, cirurgia, em que a ideia é você passar muitas horas dentro do hospital, porque o número de habilidades que você precisa desenvolver para se formar como médico é muito grande. Não basta você ser bom na teoria, você tem que saber conversar com o paciente, obter informações, interpretar várias informações diferentes e chegar a condutas. Então, é um curso muito dinâmico, no sentido de que ele evolui e tem fases muito bem definidas. E isso é, de certa forma, estimulante, porque você começa com matérias muito teóricas, passa para uma parte mais intermediária e o final do curso é muito prático. E isso a maioria das pessoas acha muito bom, né? Então, a faculdade em si, ela começa e vai progredindo no sentido de melhorar, que é uma coisa interessante, né? Eu não sei falar como são as outras áreas, não sei falar se é parecido, mas na medicina é uma progressão interessante de conhecimento e de habilidades adquiridas. E você acha que a pessoa que ela não gosta de ver sangue, assim, ela pode ter dificuldades para fazer medicina ou ela acaba acostumando com o tempo?
Eu acho que a pessoa não precisa conseguir ver sangue para fazer medicina. Exemplo, minha irmã faz psiquiatria. Eu acredito que já deve ter vários anos que ela não vê uma gota de sangue. Eu vejo litros de sangue todos os dias. Então, na prática mesmo, essa ideia que é o que as pessoas falam mais, né? Nossa, mas você vai mexer com cadáver, vai ver sangue, vai ter que mexer com pacientes graves. Isso é só se você quiser, na prática mesmo. É claro que ao longo da faculdade você é exposto a isso, mas e você é exposto a isso em matérias. Seria mais ou menos a mesma coisa, só para dar uma ideia melhor, de imagina uma pessoa que está na sétima série do ensino fundamental, né? Agora, sétimo ano. Imagina que essa pessoa, a ideia que ela tem do ensino médio é que tem, por exemplo, nossa, como é que você vai fazer com a educação física que tem futebol? Aí você fala, não, mas o ensino médio tem educação física e tem futebol, mas tem várias outras coisas. Você não precisa ser bom em futebol e muito menos gostar de educação física para fazer ensino médio. Tem várias outras áreas lá dentro que você pode se desenvolver. E a medicina é bem parecida. É óbvio que lida com esse tipo de coisa, mas durante a faculdade, o lidar com isso é um lidar de uma maneira muito tranquila e raramente eu vejo pessoas de fato tendo problemas com isso. Sei. E a faculdade assim foi bem pesado, que a gente tem aquela imagem de que estudante de medicina não tem vida social e como que foi isso para você? Na prática é mais ou menos o seguinte, o curso de medicina, do ponto de vista de carga horária, a carga horária é realmente muito grande, né? O meu curso de medicina foram 8.000 horas em 6 anos. O segundo curso eu fiz pela Federal de Minas Gerais. O segundo curso que tinha a maior carga horária eram 4.000 horas em 5 anos. E daí para frente, todos os outros cursos eram 3.000 horas ou menos, basicamente. Então, do ponto de vista de carga horária, realmente é muito maior. Na prática mesmo, o que faz o curso ser mais pesado é que os temas são muito grandes e a competitividade entre os alunos é muito grande. E essa questão de vida social, como as pessoas passam muito tempo na faculdade, o que acontece, na verdade, é que a vida social acontece dentro da faculdade. E isso continua ao longo da carreira médica. Então, estudantes de medicina tendem a se relacionar mais com estudantes de medicina, médicos com médicos. Por quê? Porque como o tempo gasto na faculdade, no trabalho, etc., é muito grande, as relações sociais também acontecem nesses ambientes. E por ser assim, muitas vezes as pessoas acham que a vida social menor ou pior ou de alguma outra forma reduzida em relação a outras carreiras, o que nem sempre é verdade. Existe uma pressão do ponto de vista acadêmico e profissional e médico, de uma dedicação muito grande do ponto de vista de carga horária de trabalho. Durante algum momento, principalmente na residência médica, isso vai ser muito intenso, só que isso só dita 40% de como você vai alocar o seu tempo. Os outros 60%, quem define é você, é a própria pessoa, mesmo na escolha de subespecialidade. Então, eu escolhi a cirurgia como subespecialidade, a minha dedicação de carga horária é enorme, mas eu poderia ter escolhido outras subespecialidades que a minha carga horária seria um terço da que é. Então, é uma questão de escolhas. Se o medo da pessoa em relação a isso, ela não tem que dedicar 10 horas de estudo por dia. Eu acredito que é melhor ela aprender como estudar de forma efetiva e conseguir estudar menos horas por dia para obter o mesmo resultado. E isso é possível de ser feito e vai gerar ganhos de longo prazo, né? E como que são os estágios na medicina? O que que você fazia? Como que era a sua rotina? Então, durante o curso de medicina, a partir do ciclo clínico, né, a pessoa já pode ter esses contatos de estágios. Existem muitas opções diferentes e completamente variadas. Então, a gente tem o internato, que, querendo ou não, é um estágio, né? Só que não remunerado, faz parte da faculdade. E é um estágio, assim, com carga horária absurda, né? Só para exemplificar, num curso, por exemplo, de engenharia, em um semestre, as pessoas fazem 20, 25 créditos, não é isso, Caio? Mais ou menos? Cada crédito é mais ou menos 15 horas aula. Nossa, isso eu não sei te falar, não. Não lembro. Não lembro. Mas na medicina, no internato, em 3 meses você faz 40 créditos. Então, assim, é uma carga horária muito grande e é uma atuação prática muito grande. Além disso, existem os estágios extracurriculares, que inclusive valem pontos para residência médica e tudo mais.
Eu fiz os meus dentro da área cirúrgica, que era a área que eu gostaria. Mas a pessoa pode, por exemplo, acompanhar o campo de atuação que ela quiser. E é uma coisa muito dependente de contato e de networking. Então, você entra em contato com um médico, com um serviço, com um profissional que você quer acompanhar e pede para acompanhá-lo, tudo mais. É muito diferente dos outros cursos. Os outros cursos é normal você passar no mural da faculdade, ter lá vagas de estágio, a maioria delas remuneradas. Isso É. não acontece na medicina. Você conseguir um estágio remunerado na medicina é uma coisa raríssima ou quase impossível. O que existe remunerado na medicina são bolsas de iniciação científica, de monitoria, coisas do tipo, que são bolsas pagas pela CAPES, geralmente, né, dentro das universidades federais. Nas universidades particulares ou fora desse sistema da CAPES, todos os outros campos de atuação são gratuitos. E isso é muito comum. E, na verdade, é interesse do estudante fazer isso, porque se ele não fizer, ele não adquire as habilidades que ele precisa para se tornar e se formar como médico. Então, praticamente durante o curso inteiro é difícil ter uma remuneração assim. O máximo que eu conheço de alguém que fez durante a medicina, de forma consistente, foi durante, né, o meu curso, né, que terminou em 2016, foram R$ 400 por mês. Você não consegue ganhar mais do que isso durante a faculdade de medicina. A não ser que você, de fato, trabalhe com alguma coisa além da faculdade, aí tudo bem. Mas ganhar como estagiário e tudo mais, que às vezes a gente vê alunos da engenharia, tudo mais, ganhando mil e tantos reais por mês, isso não existe dentro da medicina. E depois que você formou, como que foi? Qual etapa você seguiu? Como foi sua trajetória? A formatura da medicina, ela é bem diferente da formatura dos outros cursos. Primeiro porque é muito difícil você ficar desempregado. Basicamente, existem mais postos de trabalho do que médicos. Apesar disso, está mudando com mais pessoas tendo formado. Existem basicamente dois caminhos. Existem aquelas pessoas que desejam ir direto para a residência médica e aquelas que decidem trabalhar. Eu optei por trabalhar. Motivos para isso. Eu notei que a pessoa que trabalha antes de fazer residência médica, ela entra na residência médica mais madura e com uma postura diante do paciente diferente. E o segundo foi por um motivo econômico, que eu tinha planos pessoais de casamento e tudo mais, que eu gostaria de ter uma segurança econômica para quando eu entrasse na residência. A maioria das residências vai durar entre 2 e 5 anos, e durante a residência, a bolsa que o residente ganha são 2.000 e poucos reais, para trabalhar, dependendo da área, 100 horas por semana. Então, você recebe literalmente 6, 7 reais a hora trabalhada, No- que é um valor por hora trabalhada muito abaixo até do salário mínimo. Então, mas existem outras áreas que você trabalha menos e ganha a mesma bolsa. Então, enfim, depende do que a pessoa quer. Entrar na residência é mais difícil do que entrar no vestibular, porque existem menos vagas de residente do que médicos formados. E todos os médicos formados, de um modo geral, querem entrar na residência em algum momento. Então, não é fácil entrar na prova de residência, principalmente em boas residências. Entretanto, com dedicação e esforço é possível, assim, né? Passar tudo mais. Para minha trajetória, eu trabalhei em centro de saúde inicialmente, e depois entrei na residência. Isso foi tudo planejado e intencional. Eu poderia casualmente ter feito diretamente a residência médica. A residência, a maioria dos alunos do ensino médio provavelmente não sabem isso, mas quando a pessoa forma, ela é um médico generalista. O médico generalista, ele pode fazer basicamente qualquer coisa que médicos podem fazer. Entretanto, se, por exemplo, eu como médico generalista fizer uma cirurgia em um paciente, e o paciente complicar, morrer e tudo mais, teoricamente podem ser levantadas suspeitas de que eu não tinha formação suficiente para atuar como cirurgião. Isso pode ter problemas legais, éticos, ou mesmo no direito penal. Então, por isso que todo mundo faz a residência, porque é onde você de fato aprende a trabalhar e fazer coisas específicas. Então, você forma como generalista. Se você quiser virar clínico, você tem que fazer a residência de clínica médica. Então, o pessoal chama o médico que formou de clínico geral, né? Na prática, não existe esse termo. Existe o médico clínico, que fez residência de clínica médica, existe o médico generalista, que foi aquele médico que formou na faculdade. Entendi. E como que é a sua rotina como cirurgião? Conta um pouco pra gente. As especialidades cirúrgicas, diferentes das especialidades clínicas, elas têm algumas especificidades. Então, o cirurgião, a partir do momento que ele operou uma pessoa, aquela pessoa
de certa forma, passa a ter uma relação muito pessoal com o cirurgião e todos os problemas que vão surgir a partir desse tratamento também são assumidas e tratadas pelo cirurgião responsável. Então, se você consulta com médico, cardiologista, tudo mais, e tem um infarto, teoricamente, você vai para o pronto-socorro e, na maioria das vezes, o seu médico cardiologista nem vai ficar sabendo. Você vai tratar aquele infarto e tudo mais, e depois você vai marcar uma consulta com ele e falar, doutor, entre os dias tais e tais estive internado, porque eu infartei e tudo mais. O médico cirurgião é diferente. Geralmente, o paciente do cirurgião, quando ele interna, tem algum problema e tudo mais, quem assume o problema é o cirurgião. Então, é uma relação um pouco mais próxima com o paciente. Até porque, se um paciente que eu operei tiver alguma complicação cirúrgica, é muito melhor eu mesmo que já operei, conheço o caso, sei todos os detalhes do que foi feito na primeira cirurgia e tudo mais, reoperar o paciente do que uma outra pessoa que sequer conhece o caso. Então, a rotina do cirurgião tende a ser uma rotina mais pesada. Essa é uma tendência. Claro que você vai encontrar cirurgiões que têm uma rotina mais leve, mas essa não é a regra. Então, a maioria dos cirurgiões tem uma rotina pesada, de muitas horas de trabalho, de uma certa insegurança do ponto de vista de tempo de lazer, descanso e final de semana. E se você operou uma pessoa na quinta-feira, ela pode complicar no sábado e no domingo. Se você fez planos de viajar no sábado e no domingo e o seu paciente complicou, você vai voltar e reoperar o paciente. Não tem como delegar isso para outras pessoas. Então, é uma rotina pesada, são muitas horas de trabalho, mas a médio e longo prazo, com planejamento, né, e estratégia, é possível formar equipes e fornecer um tratamento de excelência com uma carga horária um pouco mais razoável. Essa que é a ideia. Atualmente, eu ainda estou na residência de colopatologia, acabo daqui 6 meses, e na residência a carga horária é muito pesada. É questão de muitas dezenas de horas por semana que são inteiramente dedicadas ao hospital, e quando eu falo inteiramente dedicadas, casualmente é coisa no sentido de, assim, não conseguir responder o WhatsApp por um período de 48 horas. E quando eu No, falo que inteiramente isso? dedicados, é isso. Não almoçar, coisas do tipo. Então, é realmente bem pesado. Mas isso tudo é uma escolha. A pessoa que faz medicina, ela pode escolher não passar por isso. Igual tem vários médicos que nunca vão deixar de almoçar porque a área que eles escolheram é uma área muito diferente. Então, é importante a pessoa saber isso também. E tem cirurgias que costumam durar muito tempo? Assim, O com- maior que eu já entrei foram 13 horas, direto? direto. Então, você entra, opera 13 horas e acabou. E como que funciona em relação a comer, ir no banheiro, tomar água? Não existe. São 13 horas direto. Que isso? Então tem que ter uma pessoa que tem que comer muito assim, com frequência, pode ser um pouco difícil, né? Eu como cirurgião, eu como quando eu tenho oportunidade. Então, café da manhã, eu vou tomar um café da manhã bem tomado, porque eu não sei se eu vou almoçar. A ideia é mais ou menos essa. Nossa, que isso. Eu vi assim, tinha uma ideia em filmes assim, só que não tinha noção da realidade assim mesmo, não. Sim. Na minha primeira residência, eu emagreci 10 quilos. No, Então, não foi emagrecimento de depressão, essas coisas, nada disso, ou dieta, não. É emagrecimento, assim, de não conseguir alimentar mesmo. Mas, como eu já falei, isso é uma questão de escolha, né? Então, pessoas em outras áreas têm uma vida muito mais tranquila, mas talvez também com outros problemas. Então, enfim, igual todas as áreas, né, existem pontos a favor e contra. é. E tem alguma coisa assim que você só descobriu quando estava lá fazendo a medicina ou exercendo a profissão? Que você não. Assim, uma pessoa que só pesquisa assim não consegue saber? Sim, existem algumas coisas que você só percebe depois que você já está na área. A primeira é que as pessoas consideram o médico como algo, como uma vocação, às vezes, e não como uma profissão. Então, se você vai, por exemplo, em reuniões da sua família, você já lidou com a medicina 100 horas naquela semana. E o seu dia que você conseguiu de folga é sábado à tarde. Se você vai numa festa de 50 pessoas da sua família, você vai ficar o tempo inteiro da festa dando conselhos médicos para pessoas da sua família.
que elas não consideram que aquilo para você é um trabalho, elas consideram que você gosta daquilo e é a sua vocação. Então, elas vão te perguntar sobre isso o tempo todo. E isso a pessoa tem que saber. É mais ou menos igual padre. Se o padre vai numa festa, ninguém acha ali que ele tá ali igual uma pessoa normal. Ah, não, ele é padre e tal. Ou advogado também passa por isso. As pessoas querem uma consultoria, né? O Uber faz isso comigo todos os dias. Quando ele vê que eu estou pegando o Uber para ir para um hospital e pelo trajeto e horário, ele sabe que eu sou médico. E é muito comum consultas no Uber. Então, assim, é uma coisa diferente. Sei lá, você não pega um engenheiro civil no Uber e fala assim, ô, lá em casa e tal, quanto que você acha que eu faço a viga e tal? Não tem isso. Ninguém faz consultoria com engenheiro dentro do Uber. Ninguém faz nada disso com outras profissões, mas com médico é muito comum. Isso é ruim? Não, não necessariamente, mas é algo interessante. Você só descobre depois que você entrou. Existem outras coisas também. A primeira delas é que, historicamente, o médico, do ponto de vista de poder aquisitivo, sempre teve um poder aquisitivo muito grande. E a expectativa da sociedade com o médico é que é uma pessoa que tem recursos ilimitados. Então, as pessoas partem do princípio que você, como médico, tem que ter um carro bom, tem que morar num lugar bom, tem que ter um padrão de vida alto. Mas, na prática, apesar de, na média, de fato, a remuneração médica ser muito acima da remuneração média do mercado, isso não consegue bancar o luxo que as pessoas acham que os médicos conseguem bancar. E muitas vezes os próprios médicos não percebem isso e se prestam a ter um estilo de vida que às vezes força ele a ter uma taxa e uma carga de trabalho muito maior do que o necessário. Então, esse é um dos motivos, talvez, de os médicos serem vistos como uma classe que se dedica e trabalha tanto. Muitas vezes é para manter um padrão de vida que está no imaginário e na expectativa das pessoas e que tal pessoa quer manter esse padrão e essa expectativa. Então, isso é algo que você tem que estar atento e que às vezes você só vai perceber essa cilada ou a maioria das pessoas nem percebe depois que você já está dentro. E como você falou, durante o curso, assim, não ganha bem, né? E até na residência também o que ganha não é tanto, né? Então, quanto tempo você acha que demora para um médico, assim, ganhar relativamente bem? 6 anos de faculdade, você não pode contar com nenhuma renda. Assim, se você for entrar contando com alguma renda, você tem que já saber de antemão que você vai fazer um curso muito mais puxado do que a média dos seus colegas. Eu tenho amigos que tiveram que trabalhar a faculdade toda e a faculdade para eles foi muito mais apertada do que para a média das pessoas. Mas isso foi uma coisa consciente e dedicada. Isso é muito diferente de outras áreas. A pessoa que faz direito, ela pode contar que ela vai trabalhar e fazer direito. É. Não é a realidade, por exemplo, da medicina. Se você formar e decidir não fazer residência, você já pode contar com um salário ótimo assim que você formar. E daí para frente. Se você for fazer residência, dependendo da residência que você for fazer, você não pode contar com trabalhar, principalmente nos anos iniciais de residência médica, porque casualmente você vai trabalhar muitas dezenas de horas na semana e não vai conseguir fazer mais nada. Então, se você fizer faculdade, entrar na residência, for um residente dedicado, porque existem residentes e residentes, casualmente você tem que contar com um período aí de 10 anos sem renda expressiva. A renda do residente é 2.000 e alguma coisa reais, mas, por exemplo, se é uma pessoa do interior que vai morar na capital, tudo mais, provavelmente a bolsa de residência vai talvez só suprir os gastos basais da pessoa, como moradia e transporte, enfim, coisas do tipo. Então, são realmente 10 anos de dedicação sem renda efetiva, o que também é diferente das outras profissões, né? É. Que o seu início de ganho é bem mais precoce do que na medicina. Só que no médio e longo prazo, a medicina dá ganhos consistentes muito maiores. É claro que alguém pode ser um empreendedor, fazer um projeto, fundar uma empresa, ter um produto revolucionário, ganhar muito, isso pode acontecer em qualquer área. Mas se a gente for olhar assim, a média, né, das pessoas, a média da medicina é uma média melhor do que a das outras profissões. Isso é importante as pessoas saberem, né? Porque muita gente pensa em fazer medicina mais pelo retorno financeiro, assim. Só que ela precisa saber de toda essa trajetória que ela tem que passar primeiro, né? Com certeza. É uma trajetória longa e que é muito comum as pessoas se frustrarem no meio dessa trajetória. Então, a pessoa tem que saber que ela vai ganhar melhor do que a média das pessoas.
mas ela tem que saber se ela quer voluntariamente se submeter a um nível de estresse e pressão também muito maior do que o da média das pessoas. Se a pessoa não quiser, não faz muito sentido ela vir para essa área. É, porque quando a gente está lá no ensino médio, a gente não pensa que, assim, as pessoas ganham mais por um motivo também, né? Não é por acaso que o médico vai ganhar bem, assim, tem motivos para eles ganharem esse tanto que eles recebem também, né? 3 dias atrás eu estava operando uma paciente, uma cirurgia enorme, muito grande. No final da cirurgia, uma veia foi lacerada e a paciente começou um sangramento intenso. Esse tipo de sangramento mata a pessoa em 3 minutos. Então, se você não tiver competência técnica, frieza e capacidade de resolução de problemas, no caso do cirurgião, o seu paciente morre na sua frente. Então você recebe, mas você recebe sendo submetido a esse nível de estresse. A maioria das pessoas nunca vai lidar com a vida e a morte, assim, de forma imediata. Também talvez vão ganhar menos, mas todo ganho ele vem porque não tem tantas pessoas dispostas ou não tem tantas pessoas com aquela habilidade que possam fazer isso. Eu vejo de forma muito comum pessoas criticando, por exemplo, que o Neymar ganha mais que professores. Mas existem poucas pessoas que jogam futebol igual o Neymar. Ele é uma exceção. Ele é a raridade da raridade. Então, as pessoas veem valor nele, né? A medicina é a mesma coisa. Poucas pessoas estão dispostas a se submeter a uma carga de trabalho, às vezes de uma centena de horas, durante vários anos seguidos, para depois ser um cirurgião capacitado. E aí, quando o cirurgião capacitado tem um certo nível de cobrança do ponto de vista monetário, de valores, não foi uma coisa que veio do nada. Isso por trás disso é uma formação enorme, uma carga enorme, uma pressão enorme e uma responsabilidade enorme com os resultados que têm que ser gerados. Então, é claro que a balança monetária é muito melhor do que a da média das pessoas, mas a pressão, a carga, a cobrança também é muito maior. E como que foi para você lidar com essa pressão, assim, no começo? Você tinha medo? Como que foi para você? Bom, existe essa pergunta para a média das pessoas e para mim. Para mim é tranquilo. Eu lido muito bem com esse tipo de pressão. Se a pessoa digitar aí no Google resiliência, resiliência é a capacidade que tem um órgão de voltar ao estágio do original depois que ele é deformado, né? É uma palavra da física. Só que a gente pode levar a resiliência para o campo da psicologia, aquela pessoa que mesmo sob pressão e condições adversas consegue executar as tarefas que precisam ser executadas e obter resultados. Então, eu acho a resiliência uma habilidade que um cirurgião tem que ter, por exemplo. E eu me considero alguém que consegue fazer isso sem maiores problemas. Então, devo dizer que eu lido com isso de forma natural. Mas não é todo mundo que lida com isso de forma natural. E isso que é legal da medicina, que existem várias outras áreas que você não precisa ter tanta resiliência. Se você for, por exemplo, médico do posto de saúde, igual eu já fui, você não lida com a vida e a morte diretamente. Se você atende um paciente e tem dúvida, você marca um retorno para ele para a semana seguinte e estuda. É uma coisa que na hora que a pessoa está morrendo à sua frente não dá tempo de fazer. Então, assim, são áreas de atuação muito diferentes, né? E todo mundo se acha dentro da medicina, isso é uma coisa muito interessante. Como são áreas muito diferentes e cada pessoa tem um perfil, todos se acham numa situação que ela fica mais confortável e consegue exercer o que ela acredita ser o mais correto. E você acha que essa resiliência, assim, é alguma coisa que é desenvolvida ou a pessoa já tem que ter um certo nível, assim? Acho que tem questões familiares envolvidas, tem questões pessoais, tem questões de autoestima e tem questões de habilidade. Porque às vezes, por exemplo, se a pessoa é uma má motorista e ela se vê numa situação de trânsito adversa, às vezes ela é resiliente, mas ela não consegue resolver a coisa. Ela é um motorista ruim. Então vai bater, por exemplo. Então, são vários fatores que têm que se somar para a pessoa ser considerada resiliente. E até por isso, para a pessoa ser resiliente dentro de cada uma das áreas, depende de algumas habilidades específicas. No meu caso, lá com o sangramento, eu tenho que saber controlar o sangramento. No caso de um psiquiatra cujo paciente na frente dele está falando que vai chegar em casa e se matar, a resiliência é diferente. O psiquiatra não precisa saber controlar nenhum sangramento para resolver isso.
São outras habilidades. São habilidades interpessoais, são habilidades de persuasão, são habilidades de tratamento farmacoterapia, né, para reverter esses sintomas e esse tipo de pensamento. Então, enfim, são categorias diferentes de habilidades necessárias. E você sempre pensou em ser cirurgião ou você foi decidindo durante o curso? Desde o primeiro dia da faculdade. Nossa, É porque o cirurgião, ele é muito prático e os resultados, em geral, são rápidos. Então, por exemplo, quando eu trabalhava no posto de saúde e tratava o diabetes da pessoa, eu ia tratar o diabetes daquela pessoa durante 20 anos para evitar um AVC. Você não faz uma coisa que você vê um resultado imediato, na maioria das vezes. E não tem nada de errado nisso, né? Resultados de longo prazo são ótimos. Mas o cirurgião não. O cirurgião, às vezes, pega uma pessoa que literalmente está morrendo e faz uma cirurgia que literalmente pode evitar da pessoa morrer, igual eu já fiz várias vezes. Então, eu acho isso uma coisa muito estimulante. e tem algumas pessoas que têm um certo, assim, medo de encarar o vestibular de medicina, né? Por ser muito concorrido, e às vezes pode ter um pé atrás, assim, de entrar e não ser o que ela queria também. Você acha que, como que a pessoa pode ver se a medicina é um curso para ela? Tem alguma dica que você pode dar? Eu acho que essa própria filtragem do vestibular já é uma filtragem ótima. Se a pessoa já é filtrada de nem tentar a prova, talvez seja melhor ela realmente nem tentar medicina. Porque se estudar e fazer uma prova é algo que aterroriza ela, ela provavelmente não vai dar conta de fazer os 6 anos de faculdade e a residência depois. Então, a primeira coisa que eu sugiro é a pessoa mudar a forma dela pensar. Se ela acha que fazer uma prova, porque fazer uma prova, o que que é? É sentar, pegar um papel e mostrar para um computador que você consegue marcar o máximo de respostas corretas possíveis. Na prática é isso. Não faz muita diferença como que você sabe qual resposta é qual. Você só tem que acertar o máximo possível. Então, se isso aterroriza alguém, isso é muito pouco frente ao que a pessoa depois vai ter que enfrentar, de privações, de tudo mais. O que que eu sugiro é que a pessoa reavalie, porque se ela quer ser uma pessoa que, para os padrões da sociedade atual, é bem-sucedida, ela tem que ter a capacidade de resolver problemas. Quem resolve mais problemas é mais bem recompensado. Independe do problema. Pode ser um maquiador que faz a maquiagem boa. Ela resolveu um problema de alguém que queria ser maquiado. Pode ser alguém que voa um avião. Pode ser alguém que faz uma cirurgia. Você tem que resolver problemas. E passar no vestibular é resolver um problema. Então, eu encararia isso como um desafio. Eu acho que assim, o primeiro desafio é você vencer. Se depois você não gostar da faculdade, você sai. E a pessoa pode falar, nossa, mas eu vou gastar 1 ano de estudo para entrar e desistir? Olhando para trás hoje, 1 ano de estudo, principalmente na época do ensino médio, o valor disso é quase nulo. É muito melhor você fazer aquilo que você quer e arriscar do que não fazer e depois ficar a vida toda lamentando por algo que você poderia ter feito. Então, a minha sugestão é, sente, estude de maneira otimizada. Existe muito material na internet ensinando sobre isso. E com um estudo otimizado, passe no vestibular de medicina, porque certamente você consegue passar. As pessoas têm ideia que dentro da faculdade de medicina tem um monte de gênios. As pessoas que estão lá dentro são pessoas normais. Não tem nenhum gênio lá dentro. É tudo um monte de gente normal que não deixou o medo vencer ele na hora de fazer a prova. É basicamente isso. As pessoas não são mais inteligentes, não são melhores, talvez sejam um pouco mais arrogantes, mas assim, não tem nada diferente entre as pessoas da medicina e o resto. Então, não deixe esse medo de tentar fazer a prova já te tirar de campo. A triagem, o ponto que te tira da medicina, não pode ser o antes da prova, tem que ser a nota da prova. Se você sequer fizer a prova, então você já está fora sem nem tentar. Oh, muito bom. E qual o principal retorno que a medicina te dá? Existem dentro da sociedade, das pessoas, coisas que movem as pessoas para frente, coisas que fazem as pessoas acordar cedo todo dia. Uma dessas coisas mais poderosas é a possibilidade de se sentir útil para outras pessoas. E você, como médico, independente da área, as pessoas precisam do seu conhecimento.
E esse é um conhecimento universal. Se você sai do Brasil e vai para a Europa ou para a Ásia ou num país que você sequer sabe a língua e você vê alguém com algum problema, você consegue tratar essa pessoa e fazer um diagnóstico mesmo sem entender nada. É diferente de outras áreas que às vezes o seu conhecimento só é aplicável em determinada geografia. A medicina é universal. Tanto que eu estudo basicamente só com coisas do exterior, porque o Brasil tem uma produção de pesquisa literária praticamente nula frente ao mundo. Então, você se sentir útil e, de fato, ser útil é uma coisa extremamente gratificante. Você pegar uma pessoa que estava morrendo com câncer, operá-la e dar alta para ela. Isso é algo que realmente motiva a pessoa a acordar cedo todo dia. Não. E tem uma pergunta que eu gosto de fazer no final das entrevistas, um pouco mais profunda, é de tudo que você aprendeu na sua vida. Que coisa você acha mais importante você queria deixar com uma mensagem para as pessoas que estão ouvindo? A questão é que é o seguinte, as pessoas, todas as pessoas, têm o que a gente chama de dores. Todo mundo tem dores, tem medos, tem desejos. Se você está escolhendo uma carreira, na verdade a carreira em si não importa. Importa a sua capacidade de resolver dores. Na medicina, você tem uma habilidade enorme de resolver essas dores. E quando eu falo dores, não é dor física, não. Por exemplo, quando você sai de casa e vai no cabeleireiro, a sua dor é: eu estou com cabelo grande e preciso cortar. Ou estou com cabelo feio e preciso pintar. Ou quero arrumar um namorado ou namorada e preciso ficar mais bonita. Essa é a sua dor. Você vai procurar a pessoa que melhor resolve a sua dor. E se você ligar a televisão ou o YouTube agora, todas as propagandas estão te mostrando a sua dor e tentando resolvê-la. Então, quando você entende isso, você entende que para você ser útil para outras pessoas, você tem que resolver a dor delas. Eu, como cirurgião do intestino, como que eu resolvo a dor das pessoas? Pessoas têm câncer e não querem morrer. O meu papel como médico é ajudá-las a ter o melhor tratamento possível, para elas conseguirem viver com os netos, filhos e parentes por muitos anos. É isso que eu faço. A partir do momento que eu entendo isso, eu entendo o que que eu preciso fazer. E se você nunca entender isso, você também nunca vai ser bem-sucedido. Então, pare de ver, às vezes, pessoas que estão indo bem ou que estão indo mal e comece a enxergar por essa ótica. Veja qualquer pessoa que está indo bem e você vai ver que ela resolve muitos problemas de outras pessoas. Qualquer pessoa. Aí você fala, ah, mas o Neymar ganha muito mais. O Neymar resolve uma dor. As pessoas querem chegar em casa, ligar a televisão e ver bons jogadores de futebol. E ele fornece isso para essas pessoas. Então, parar de implicar com a forma como os outros têm sucesso e entender por que elas têm esse sucesso e usar isso a seu favor, ao invés de usar isso contra você. Muitas vezes a gente fica muito preocupado com os outros e esquece de olhar para a gente mesmo, né? De que forma que a gente pode contribuir, de que forma que a gente pode fazer a diferença também, né? Eu vejo várias pessoas aí de 30 anos que não resolvem o problema de ninguém. A pessoa não tem a capacidade de resolver o problema de ninguém. Ela tá triste porque ela não tem uma profissão, não tá ganhando bem e tudo mais. Aí você fala assim, ah, vai dirigir Uber. Aí a pessoa, ah, mas não sei o quê. O Uber tá resolvendo. Eu, inclusive, pego o Uber todo dia. Ele resolve um problema ótimo meu. Eu preciso sair daqui de casa e chegar no hospital. É esse o problema que ele resolve. Ele é remunerado para isso. E assim é que você vai ser útil e ter valor para outras pessoas. É resolvendo as dores e problemas delas. Então, independente da área que você escolher, você tem que saber como que você vai fazer isso. E tudo que você for fizer, você tem que falar assim, como que isso vai me ajudar a resolver o problema de alguém? Essa é a pergunta. Se a resposta for assim, de nenhuma maneira vai me ajudar a resolver o problema de ninguém, então provavelmente você está jogando tempo fora. Então realoque seu tempo de forma que você resolva o problema de alguém. Isso é até importante para a pessoa que vai escolher uma profissão também, né? Escolher um curso, pensar que problema quer resolver, né? Sim. E na medicina você consegue resolver muitos problemas. Isso é muito interessante, nas mais variadas áreas. Não à toa existem assim, mais de 50 especialidades, né, dentro da medicina. Porque são tantos problemas que é difícil a mesma pessoa dominar todas as áreas. Então existem 50 áreas, 60 áreas, para você poder estudar, especializar só em resolver problemas de determinada ordem ou magnitude, enfim. Tem mais alguma coisa que você queria falar sobre o curso, sobre a profissão? Eu gostaria de falar que é muito difícil ver alguém que fez medicina e arrependeu.
muito fácil ver médicos falando que a medicina acabou e que eles não querem que os filhos deles sejam médicos. Mas eles estão falando isso porque a expectativa deles de ganho monetário é do ganho monetário de 30, 40 anos atrás, quando o médico ganhava 50 a 100 vezes mais do que uma pessoa normal. Hoje, que ganha 10 a 20 vezes mais, as pessoas às vezes consideram que a medicina está indo para a falência. Mas essas pessoas muitas vezes têm uma expectativa de padrão de vida irreal. E elas se comparam com pessoas que são expoentes de suas áreas. Então, elas veem uma pessoa que fez engenharia e que fundou uma empresa e que a empresa vale 10 milhões. Só que elas esquecem que para cada uma pessoa que isso aconteceu, existem outras 200 que às vezes não conseguiram emprego. Então, é difícil às vezes conversar com quem já está na área por causa disso. Mas é também difícil ver alguém que fez e que arrependeu no sentido de falar que a profissão é uma profissão ruim, que a pessoa não está realizada e que a pessoa está triste de estar dentro da área. Então, a partir desse raciocínio, eu recomendo que quem já tem interesse na área, que vá em frente. E eu queria te agradecer de verdade por ter dedicado seu tempo nessa rotina super corrida, que eu tenho certeza que você falou muitas coisas esclarecedoras e que vai ajudar muita gente que pensa em fazer medicina, que está na dúvida ainda. Então, Com brigadão de certeza. verdade. Se quiser, casualmente, Caio, deixar meu contato, estou à disposição. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa, estou aqui para Talvez responder. você demore um pouco para responder, né? Por causa das cirurgias. Talvez de 2 a 7 dias, mas, enfim, respostas serão dadas. Espero que todos tenham curtido esse vídeo. Não esqueçam de se inscrever e compartilha com quem pode ainda estar em dúvida em fazer medicina, que eu tenho certeza que vai ajudar muito. Valeu demais, Alan. Isso aí, um grande abraço a todos.